Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 12, versículo 3 e 4 diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, a tua igreja, a tua noiva, pela qual desta vida derramasse o sangue e pagasse o maior e mais alto preço, para preparar um povo todo teu especial, zeloso e de boas obras. Pai, se faça presente, alimente a alma, o coração, o espírito, e faça com que todos saiam daqui fortificados e alimentados. Assim venha Deus e fale com todos, é o meu pedido e a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Eu já participei de muitas reuniões e muitas convenções. Em uma delas, um representante do presidente nacional, no caso de Madureira, ele contou uma das experiências do filho do pastor Manuel Ferreira, Samuel Ferreira. O Samuel Ferreira foi pastorear a primeira congregação. E a congregação era problemática. Era problema de voar cadeira no meio da igreja. E quando ele assumiu a igreja e viu todos os problemas, saiu do culto e foi diretamente para a casa do pastor Manuel para entregar a igreja, dizer que não queria mais pastorear aquela igreja. Quando ele chegou, isso tarde da noite, já umas 10h30 para 11 horas, o pastor mandou preparar um café para eles. Eles tomaram o café. E o Samuel falando: pai, não dá, a igreja é assim, a igreja é assada, a igreja é desse jeito, tem um problema assim, tem um problema assado, aquele irmão é assim, aquela irmã assada, tem esse problema, tem essa dificuldade, tem isso, tem aquilo que está escondido, tem aquele negócio, tem irmão contra irmão, tem... E descascou tudo que a igreja tinha, mais alguma coisa. E o pastor Manuel Ferreira está sentado à cabeceira da mesa comendo uma maçã. Depois de 45 minutos, uma hora de pastor Samuel reclamando, ele olhou para o Samuel e disse: Samuel, está tarde, não é bom tu ir agora para casa, essa hora é perigoso, o quarto de hóspede está arrumado, vai dormir. Aí foi que Samuel ficou bravo, meu irmão, porque ele disse que ia entregar a igreja e eu não queria saber de ser pastor, era muito problema, era muita luta. Depois de quase uma hora falando, a palavra do pastor Manuel foi: vai deitar e vai dormir. Ele, contrariado, foi, dormiu. No outro dia de manhã, se acordaram, foram tomar o café da manhã. Pastor Manuel Ferreira está lá, chega Samuel. Aí o pastor Manuel olha para o Samuel. Samuel diz: e aí, pai, o que é que o senhor me diz da situação? Ele olhou para o Samuel e disse: meu filho, o problema, ele só cresce se você alimentar. O problema só tem força se você alimentá-lo. Se você alimentar o problema vai ter força, o problema vai ser forte, o problema vai crescer. Então o segredo, meu filho, é não alimentar o problema, é não dar atenção para o problema, é não dar valor para o problema. Eu sempre ensino, principalmente em reunião de obreiros, que nós não podemos ser aquele tipo de pessoa que faz tempestade em copo d'água. Às vezes o problema é tão pequeno, é uma coisa tão insignificante, mas a gente alimenta tanto aquele problema, pensa tanto naquele problema, fica tão preocupado com aquele problema, fica sem comer, sem dormir, nem sequer namora com a esposa, nem sequer namora com o esposo, e só pensando naquilo, e o tempo passando e achando que o mundo vai se acabar.
Aí a gente faz uma tempestade em um copo d'água. Eu sou daquele tipo, daquela turma que pega a tempestade e transforma ela em um copo d'água. Porque se alguém teve a capacidade de pegar um copo d'água e transformá-lo em uma tempestade, você também pode ter a capacidade de pegar a tempestade e transformá-la em um copo d'água, ou pelo menos orar aquele que pode acalmar a tempestade. Glória a Jesus. Pastor, mas às vezes o problema é complicado. Não tem nada complicado. Às vezes você fica preocupado e preocupada, querendo resolver o problema, e às vezes você se preocupa tanto que acaba esquentando o juízo e não consegue ver a solução que está ali na sua frente. Está ali na sua cara, como a gente diz, na sua mão, você não consegue. De tão estressado e preocupado que você fica. Quer ver um exemplo? Aquele filósofo Sérgio Cortella, ele conta uma experiência interessante, uma história interessante. Ele disse que em São Paulo existia uma fábrica, sabonete, creme dental, creme de pele, cosmético e material de higiene pessoal. E eles estavam tendo um problema muito grande na fábrica. Como tudo hoje é industrializado, máquinas, maquinário, tudo mais. Aí tinha uma área lá que trabalhava com creme dental. O creme dental ia para a máquina, ou melhor, o tubo. A máquina pegava o tubo e enchia de creme. Outra máquina já pegava, roscava a tampa. Uma esteira vinha trazendo, já encaixava na embalagem. Da embalagem já ia para a caixa e assim eram vendidos. Só que a fábrica estava recebendo muita reclamação que muitas embalagens estavam indo sem um creme dental. Aquilo estava se tornando um problema, gerando muitas reclamações e muitos prejuízos. Então, a diretoria da empresa contratou uma equipe de engenheiros para resolverem o problema. Fizeram uma empreitada com os engenheiros, e os engenheiros cobraram 3 milhões de reais para resolver o problema que estava dando dor de cabeça e prejuízo para a empresa. Eles vieram com a sua sabedoria, o seu conhecimento, olharam o movimento, viram que a caixa, a embalagem do creme dental vinha sobre a esteira e caía dentro da caixa maior. Então eles criaram um sistema, veja só, preste atenção, computadorizado, uma balança de precisão debaixo da esteira. Quando o tubo de creme dental vinha, que passava na balança de precisão, a balança de precisão fazia a leitura e entendia que aquela caixa estava vazia. Então a esteira parava, saía um braço mecânico debaixo da esteira, levantava-se e empurrava a caixa vazia, o tubo vazio, a embalagem vazia. Assim não entrava mais nenhuma caixa ou nenhuma embalagem vazia na caixa. Passaram-se 3 meses, não teve mais reclamação, não teve mais prejuízo. Então a diretoria da empresa foi até a fábrica para ver como estava funcionando aquele mecanismo. Quando eles chegaram lá, chamou a equipe do setor e perguntou: está tudo bem? A máquina está funcionando ok? Eu penso que está tudo ok, não tivemos mais reclamação, está tudo jóia, né? Pô, a maravilha. Tá, mas está tudo em dia, né? Eu disse: não, doutor. Na verdade, a máquina só funcionou 1 semana. Espera aí, quebrou? Não, não quebrou. A gente desligou. Mas desligou por quê? Porque demorava demais, doutor. Ao invés da gente receber reclamação porque estava indo tubo vazio ou embalagem vazia, a gente estava recebendo reclamação agora de atraso. Estava tendo um problema semelhante ao de antes, com atraso. Aí a gente deu o nosso jeito aqui e resolvemos o problema. Peraí, você resolveu o problema?
Mas como foi que vocês resolveram? Porque eu paguei 3 milhões, trouxe uma equipe de engenheiros. Eles passaram aqui quase um mês estudando, pesquisando para resolver o problema. Como foi que vocês resolveram? Vocês não têm curso de engenharia, não têm faculdade de engenharia, vocês não entendem como foi que vocês fizeram. Foi fácil, doutor. Se reunimos aqui os 10 funcionários da equipe aqui da sessão, cada um deu uma importância, R$20, a gente se juntou, compramos um ventilador bem grandão e colocamos aqui ao lado da esteira. Aí quando vem a caixa de creme dental vazia, quando vem a embalagem vazia, que passa na frente do ventilador, o ventilador sopra e ela vai-se embora. Foi assim que a gente resolveu. Não precisou gastar 3 milhões, não precisou chamar a equipe de engenheiro, coisa que às vezes você está quebrando a cabeça, preocupado, deixando de dormir, perdendo o sono, deixando de comer, achando que é um problemão que vai acabar com a sua vida. É nada, mano. A solução está na sua mão, está aí bem na sua frente, você que ainda não viu. Glória a Deus. Mas para isso você precisa de uma coisa chamada disposição. A disposição é necessária para que você possa resolver e solucionar os problemas que vêm sobre a sua vida. Lembra que um dia Jesus está pregando e ele vai falar sobre o amor ao próximo. De se alguém ferir a face direita, oferecer a esquerda. E neste ensino ele diz assim: se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Se alguém te mandar caminhar 1 milha, vá com ele 2. Eu não estou lembrado quanto é 1 milha, não sei se é 800 e alguns metros, é mais ou menos 1 quilômetro. 1 quilômetro dá 1000 metros. Então ele disse: se alguém te mandar caminhar 1 milha, vá com ele 2. Eu vou explicar para os irmãos o que é isso aqui. Existia uma lei romana que o soldado, quando ele estava em excursão, quando ele estava em marcha, quando ele estava em missão, no caminho, se ele encontrasse alguém, ele tinha direito de mandar aquela pessoa levar a sua bagagem, o seu armamento, o seu equipamento. E a pessoa era obrigada por lei a caminhar 1 milha, levando o peso do soldado. Depois voltava. Aí Jesus Cristo é demais. Jesus Cristo disse assim: quando vocês encontraram um soldado romano, que é os vossos inimigos, algozes, quem está subjugando vocês, e eles mandarem vocês levar a carga dele, vocês têm por obrigação levar 1 milha, levar a distância de 1 milha. Mas quando alguém te mandar caminhar 1 milha, caminhe 2, louvado seja Deus. Seja disposto, não seja murmurador, reclamador, pessoas que só vê dificuldade. Não. Quando alguém te mandar caminhar 1 milha, supere 1 milha, vá além daquilo que estão esperando que você vai, faça além daquilo que estão esperando você fazer. Aleluia. Vá além. Lembra que tem uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo diz assim: qual o servo que, chegando o seu senhor em casa, o seu senhor, depois de um dia do trabalho, vai, ou melhor, o escravo, depois de um dia do trabalho, chegando em casa, o seu senhor vai lavar os pés dele, vai preparar o jantar para ele? Não, é o servo que vai fazer isso para o seu senhor. E mesmo assim, o seu senhor não vai elogiá-lo, nem parabenizá-lo. Por quê, pastor? Porque ele fez aquilo que era obrigação fazer. E quando você faz aquilo que é sua obrigação fazer, Jesus está dizendo que você não é merecedor de elogios nem de aplausos. Louvado seja Deus. Na verdade, ele diz, está na Bíblia, não fique com raiva de mim porque eu estou pregando Bíblia para você. Na verdade, ele diz assim: na verdade você será considerado um servo inútil, porque só fez aquilo que lhe mandaram fazer. Mas na verdade, irmão, nós estamos abaixo do servo inútil, porque nem o que é para nós fazer, nós estamos fazendo, nem a milha que é para nós andar, nós estamos andando, quanto mais em 2 milhas. Jesus está tratando com o crente aqui na noite desse dia, que de repente quer murmurar contra Deus e cobrar de Deus
achando que tem direito ou que está cheio de direito para receber algo da parte do Senhor, porque acha que está fazendo muito. Não, meu irmão, você está fazendo aquém, abaixo do que era para fazer. Quando Jesus te mandar trazer 5, traz 10, meu irmão. Quando Jesus te mandar orar meia hora, ora uma. Quando Jesus te mandar ser fiel no pouco, seja fiel no pouco e seja fiel no muito, porque Ele vai te prosperar. Mas eu estou me colocando no balaio. Nós somos especialistas em apresentar os nossos limites. Nós somos especialistas a dar as nossas desculpas e apresentar as nossas limitações. Louvado seja Deus, aleluia. Só que isso, meu irmão, não convence a Deus, não convence a Jesus. Jesus não te repreende, Jesus não te lança em rosto, Jesus não lança em tua face, nem me permita na sua cara, mas Ele sabe das suas possibilidades. Então talvez eu e você queremos que Jesus faça aquilo que é para nós fazermos. Queremos ficar num banho-maria, queremos ficar lá, aleluia, no lazer, queremos desfrutar de todas as regalias, esperando que Jesus venha e faça tudo o que nós queremos que Ele faça, ou que nós precisamos que seja feito. Não, aquilo que é para você fazer, Jesus não vai fazer. Jesus só vai fazer aquilo que é para Ele fazer depois que você fizer o que é para você fazer. Jesus não vai ressuscitar Lázaro enquanto você não tirar a pedra. Enquanto você não tirar a pedra, Jesus não vai ressuscitar o morto. Você vai ficar reclamando, vai ficar xingando, vai ficar pedindo, vai ficar chorando, mas Ele não vai ressuscitar o Lázaro enquanto a pedra não for removida. Então, se eu fosse você na noite desse dia, eu acabava com essa moleza, eu acabava com essa desculpa, eu acabava com esse discurso, aleluia, esse discurso mimimi, esse discurso que eu não posso, esse discurso que eu não consigo, esse discurso que eu não sou capaz, esse discurso que eu não vou chegar, esse discurso que eu não vou alcançar, esse discurso que eu só consigo fazer a metade, eu só consigo fazer 70%. Não, Jesus não te fez pela metade, Jesus não te deu capacidade pela metade. O que Jesus colocou na tua mão é suficiente para você ser mais do que vencedor, aleluia. O problema é que a gente se conforma e se acomoda. Veja, a Bíblia diz lá em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceu os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja como é lindo esse texto. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ei, o meu culto é quando eu oferto a Deus espírito, alma e corpo. Corpo, alma e espírito eu oferto ao Senhor. Quando eu oferto a Deus, eu estou ofertando o meu culto. Não porque de repente você vem para a igreja, o cantor canta, o orador ora, o pregador prega, aleluia, o ministrante ministra, o culto se desenvolve, a banda canta, as crianças cantam, a mocidade e as senhoras cantam, todos têm oportunidade, a presença vem. Aí você sai dizendo assim: o culto não prestou, eu não gostei do culto, o culto foi apagado, o culto foi frio, o culto foi desanimado, o culto foi murcho, o culto foi frouxo. Ora, deixa eu lhe explicar uma coisa. Rogo-vos, pois, irmãos, aleluia, que ofereceu os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto. Ei, nesta noite eu tenho que lhe dizer: quando você vem para a igreja, você vem para ofertar-se a Deus como culto. Cada
cada um na igreja ou no templo oferta o seu culto a Deus. Aí o seu culto foi ruim, o seu culto não prestou, o seu culto foi xoxo, magro, capenga, aleluia, desnutrido. Aí você diz, não gostei do culto, e daí? Você que não esforçou para dar um culto a Deus, aleluia, pleno. Você que não se esforçou para dar um culto vivo, um culto aceso, um culto com graça, um culto com unção. Não fique dizendo que o culto não prestou. Quem não prestou foi o seu culto. O meu culto, todo dia que eu venho para a casa do Senhor, eu sinto a presença dele, eu glorifico a ele, eu exalto a ele, eu bendigo a dele, eu adoro na beleza da sua santidade. Aleluia. Eu até olho e vejo que alguém não está nem aí para o culto que vai oferecer a Deus. É um culto capenga, xoxo, murcho, magro e nutrido. Aleluia. E eu digo, eita, o culto do irmão parece não estar muito bom não, mas eu não tenho nada a ver com o culto que ele está oferecendo para Deus. Eu tenho a ver com o meu culto. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Até porque eu estou falando sobre problema, e quando a gente fala sobre o problema, quando eu começo a olhar para o seu problema, quando eu começo a me preocupar com o seu problema, quando eu começo, aleluia, a deixar de viver o meu propósito e fico preocupado com o seu propósito, isso quer dizer que eu saí, aleluia, da minha missão. Então me perdoe eu lhe falar, mesmo eu sendo pastor, eu trabalho como se eu fosse dar conta por você. Eu não vou dar conta. O trabalho é como se eu fosse dar conta, mas antes de dar conta por você, eu tenho que dar conta por mim. É por isso que o sumo sacerdote, quando ele ia entrar na presença do Senhor para oferecer sacrifício pelo pecado do povo, a Bíblia diz que primeiro ele tinha que ofertar sacrifício pelos próprios pecados. Então me permite eu lhe dizer, eu primeiro tenho que cuidar do meu culto, cuidar da minha adoração, cuidar da minha santificação, cuidar da minha comunhão com os céus. Não, aleluia. Se você tem problema e não está conseguindo resolver, o problema é seu, aleluia. Eu posso até tentar lhe ajudar, mas eu só vou lhe ajudar depois que eu resolver o meu problema, para eu ter capacidade de lhe ajudar. Porque a Bíblia diz, se eu olhar no argueiro que está no seu olho e no meu tem uma trave, eu estou sendo hipócrita. Primeiro eu tenho que tirar a trave que está no meu olho, para poder tirar a trave ou o argueiro que está no seu olho. Então se eu peço, ou se eu cobro, se eu ensino que no culto você tem que glorificar, é porque eu dou glória no culto. Se eu digo que no culto você tem que ser alegre, então primeiro eu tenho que estar alegre no culto. Se eu digo que no culto você tem que cantar, é porque eu canto no culto. Se eu digo que no culto você tem que ter reverência, é porque eu tenho reverência no culto. Se eu digo que no culto você tem que ser fiel, adorador, é porque eu luto para ser fiel, adorador. Então eu não posso cobrar de você aquilo que eu não sou, mas eu quero entender na noite desse dia, que estou diante de uma plateia, leia-se, entenda-se plateia como igreja, de um povo que está determinado a não se conformar com o mundo, a não se conformar com o pecado, a não se conformar com a frieza, a não se conformar com o desânimo, a não se conformar com o fracasso. Não, porque às vezes tem aqueles crentes, meu irmão, que vivem uma vida capengosa, uma vida murcha, xoxa, desnutrida e desanimada, e achando que Deus chamou ele para viver essa vida medíocre, essa vida pequena, essa vida fracassada. Não, Deus te chamou para te encher do Espírito Santo, Deus te chamou para te encher de graça, Deus te chamou para te encher de presença, Deus te chamou para acender o teu altar, Deus te chamou para te levantar. Pastor, mas Messias é uma cidade do tamanho de nada, o nosso ministério é pequenininho, a nossa igreja é pequena, mas o nosso Deus é grande, o nosso Salvador é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus batiza, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus está no trono e tem todo o poder nos céus e na terra. E se é verdade, pode abrir a boca e dar glória para Jesus de Nazaré. Então, se mandarem você caminhar uma milha, mostre que você é diferenciado. Não seja limitado, não seja raquítico, não seja aquela pessoa que uma hora é, outra hora não é, uma hora está, outra hora não está, uma hora vai, outra hora não vai. Mostre que você é diferenciado. Ah, pastor, mas ninguém vai ver, ninguém vai valorizar. Eu não estou preocupado se alguém vai ver, se alguém vai valorizar, se alguém... Não, eu estou trabalhando para aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu estou trabalhando para ele, o meu propósito é para ele. Para isso você precisa ter foco, precisa ser focado. Aleluia.
Pense numa coisa boa, difícil, mas é coisa boa ter foco, meu irmão. Você não sabe quantas coisas, quantas questões, contra a luta, quanto isso, quanto aquilo. Tenta tirar o meu foco. Principalmente nesse novo ministério, onde a gente, com alguns irmãos, tivemos que começar do zero. Ou às vezes digo que foi nem no zero, foi abaixo do zero. E você tem que focar e determinar e dizer: eu quero alcançar o alvo, eu quero atingir o alvo, aquele é o meu propósito, aleluia. Aí vem luta daqui, vem luta de lá, vem isso daqui, vem isso de lá, mas você tem um propósito, irmãos, aleluia. Você tem um alvo. Quem não tem alvo, irmão, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas quem tem propósito, tem alvo e sabe onde quer chegar, meu irmão, não fica, aleluia, detido porque alguém fez careta, porque alguém murmurou, fez cara feia, porque alguém fofocou, caluniou. Não, você tem alvo, tem propósito. Lembra, aleluia, lembra de Jeremias, ou melhor, de Neemias? A Bíblia diz que ele pediu autorização ao rei para ir para Jerusalém, para reconstruir os muros, porque os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos, queimados e acabados. E ele vai para lá e ele decide reconstruir o muro. Aí tem 3 inimigos, Sambalate, o Tobio e Gesem, se juntam para tentar impedir o projeto de Neemias, para tentar parar o projeto de Neemias. Logo quando eles chegam, ele diz: não adianta vocês fazerem esse muro. Por quê? Porque eles estavam fazendo com as pedras que já tinham sido utilizadas para construir os muros. As pedras estavam queimadas, e as pedras, por ter sido queimadas, elas estavam fracas, elas estavam esfarelando. Aí ele disse: não façam não, vocês vão fazer esse muro, mas se uma raposa bater nesse muro, ele vai cair. Mesmo assim, Neemias continuou construindo o muro. Quando Sambalate, Tobio e Gesem perceberam que eles estavam determinados a continuar, aleluia, a obra, eles foram até ele e disseram assim: ei, a gente também quer ajudar vocês, a gente também quer ficar do lado de vocês, a gente quer construir o muro com vocês. Neemias, com certeza, foi revelado por Deus que eles queriam sabotar o negócio. Aí Neemias disse: olha, vocês não têm parte nem negócio aqui com a gente, aleluia, nós não precisamos da ajuda de vocês, porque o Deus dos céus, está na Bíblia, Neemias 2:20, a parte B, o Deus dos céus nos fará prosperar. Mas Neemias, tu não tem dinheiro, não tem problema, o Deus dos céus nos fará prosperar. Mas Neemias, tu não é amigo do governador, não tem problema, o Deus dos céus nos fará prosperar. Mas Neemias, tu não tem uma conta gorda no banco, não tem problema, o Deus dos céus nos fará prosperar. Mas Neemias, tu não tem status nem influência, não tem problema, o Deus dos céus nos fará prosperar. Pastor, o que quer isso dizer? Isso quer dizer que você não depende de fulano, nem de Beltrano, nem de Cicrano, não depende de A, de B, nem de C. Ah, pastor, não estou conseguindo fazer porque fulano não me ajudou, porque fulano não cooperou, porque não me entenderam, não compreenderam, não vieram estar comigo, não vieram estar do meu lado. Você não precisa, você não depende, você até precisa, mas não depende. Se tiver alguém com você, Deus te dá vitória. Mas se não tiver ninguém, o meu Deus é poderoso para me dar e para te dar vitória. Mas eles querem, aleluia, deter a missão de Neemias. Aí eles matam Neemias e diz: Neemias, mandaram o mensageiro: nós estamos fazendo uma festa e queremos que tu vá participar conosco da festa. Já preparamos churrasco de carneiro, aleluia, tem lasanha, Coca-Cola, gelado, gelo chega a estar trincando. Olha, o negócio está bom demais, né, minha? A gente pensa, a gente mandou fazer pudim, mousse de maracujá, mousse de abacate. O negócio está bom demais, né, minha? Olha, a picanha chega a estar escorrendo aquela gordura gorda, rapaz. Vem logo, a farofa está no ponto, o vinagrete chega a estar suculento.
truculento. Corre, Neemias, vem para cá, Neemias. Aí Neemias chama o mensageiro, vá lá e diga para ele que eu estou ocupado, eu estou fazendo uma grande obra, eu não tenho tempo não, eu tenho que trabalhar na obra, eu estou ocupado. Eu não estou dizendo para você que você vai desprezar a sua casa, o seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, mas quando Deus coloca uma missão, uma tarefa na mão do homem, na mão de alguém que tem propósito, chamado e visão, aleluia, esse negócio de show para ele, não tem prazer não, meu irmão. Esse negócio de praia, meu Deus do céu, o meu menino veio de São Paulo por esses dias, não está com uns 2 anos, e alugou um carro para levar ele lá para Maragogi. Meu irmão, estava parecendo que eu era um ET aqui na terra, todo esquisito, de calça jeans, de camisa da manga comprida, e ele lá na beira da praia. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu digo, eu só estou aqui por causa da minha netinha, da Yasmin, porque senão eu ia dar uma lapada desse menino e botar ele para casa. Eita, como é esquisito, irmão, porque o meu negócio, irmão, talvez você chegue em casa, eu já disse isso uma vez, eu estou no dol. Pastor, o que é dol? Ou orando, ou dormindo, ou orando, ou lendo. Um desses 3. Se você chegar lá em casa, é no dol, ou dormindo, ou orando, ou lendo. E eu gosto, eu fico ali, Jesus me dá a palavra, Jesus me revela, e Jesus me dá a mensagem passa todinha na minha cabeça, feito um gravador assim, ó, tum. Aí eu digo, Jesus, como é que é? Parece que eu esqueci, vou começar de novo. Aí eu começo de novo, tum. Jesus, parece que não ficou muito boa não, para ainda tem mais alguma coisa. Aí eu começo ela de novo, tum, e ela passando na minha cabeça assim. Eita, Jesus, mostra mais um pedaço bonito. Eu digo, Jesus, dá para encaixar aqui, onde eu coloco? Eu coloco aqui no meio, no final, no começo, onde eu coloco? Aí eu começo de novo, meu irmão, como é bom, aleluia. Aí alguém chega lá em casa querendo que eu vá para a pizzaria. Não vou não, meu irmão, querendo que eu vá para a churrascaria. A vontade não falta, mas eu gosto de Jesus, eu gosto da palavra de Jesus, irmão. Quem sofre é minha esposa, ela quer passear, gosta de viajar, está na praia, está por aqui, por ali. Eita, que negócio estreito, aleluia. Porque, meu irmão, quem está ocupado com a mão no arado, Jesus Cristo disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Aí de repente você chega, mas por que é que o trabalho do irmão está prosperando? Por que é que a igreja do irmão está prosperando? Por que é que o projeto do irmão está dando certo? Por que é que ele está indo para frente? Oh meu irmão, oh minha irmã, é porque ele está trabalhando, aleluia. Lembra daquela história? Diz que tinha um jovem e um senhor derrubando mata, cortando madeira, derrubando mata. Ali, toda vez que o jovem parava e olhava para trás, o velho estava afiando o machado. Aleluia, você tem que aprender a afiar o seu machado. Aleluia. A ver, o jovem quer passear, quer curtir, quer ir aqui, quer ir acolá, e o ancião está amolando o machado. Ei, eu estou ocupado fazendo uma grande obra, eu não posso descer. Mas aí eles perceberam que Neemias estava decidido a não fugir. Eles pegaram uma carta escrita pelo rei da Babilônia e levaram até Neemias, dizendo, olha, o que você está fazendo aí está errado, porque aqui nessa carta está escrito, se tornou lei, que ninguém pode reparar ou reconstruir os muros de Jerusalém. Aleluia. É bom você parar com isso aí, porque está aqui na carta e na lei. Aí o Neemias disse aí, olha aí a data que está essa carta aí. Aí quando olharam na data, meu irmão, estava 2023. Aí o Neemias puxou outra carta que estava no bolso dele. Aí disse, ó, nessa carta aqui, o rei disse agora que eu posso reconstruir o muro. Como essa aí é de 2023, essa é de 2026. Você sabe que na lei da Babilônia, a lei nova desfaz a lei velha. A lei nova quebra a lei velha. Ei, eu não estou mais na lei velha, agora eu estou na lei da graça, eu estou na nova aliança, eu estou no... Ei, quem está ocupado levantando o muro, não, aí foi outro dia, correram lá e disseram assim, Jeremias, ou melhor, Neemias, estão querendo te matar, rapaz, estão querendo tirar a tua vida. Se eu fosse tu, eu corria, se eu fosse tu, eu fugia, se eu fosse tu, eu me escondia. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Um homem como eu fugiria, um homem como eu me esconderia. Eu estou ocupado na obra, eu estou com a mão no arado. Ele era um camarada tão vivo que a Bíblia diz que ele colocava a mão de pedreiro numa mão e na outra mão estava a espada. Era a espada numa mão e a colher de pedreiro na outra. Era trabalhando e vigiando, era disposto, irmão. A Bíblia diz que até quando eles iam tomar banho, a espada ficava na cinta. Ele tirava a calça, tirava a camisa, tirava o sapato, tirava a meia, tirava o capacete, mas a espada ficava na cinta.
venha não, aleluia. A espada está na mão, aleluia. Ei, irmão, crente que foi chamado não larga a espada. Crente que foi chamado não despreza a espada. Vem convite, vem ameaça, vem proposta, mas ele diz: eu estou focado na obra, eu estou focado no reino, eu tenho um objetivo e um propósito, eu sei aonde quero chegar, eu sei o que quero alcançar, eu sei o que quero conquistar, eu sei o que eu quero, aleluia, ser, eu sei o que meu Deus vai me dar, e eu vou lutar para que Deus me dê vitória. Aleluia. Ei, o segredo é foco. Eu vou terminar. Jesus está tratando com você na noite desse dia. Aleluia. Jesus está dizendo o segredo da sua vitória, da sua bênção. Eu não vou ficar triste nem com raiva de você se você não fizer nada disso. O problema é que quando for daqui a um tempo, você vai ver que não alcançou a sua bênção, a sua vida se tornou uma vida frustrada, uma vida sem sucesso, em derrota, porque muitas das vezes fica esperando que a coisa aconteça, caia do céu, mas não é, meu irmão, tem que trabalhar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse: eu plantei, o Apolo regou e Deus fez crescer. Um planta, outro rega e Deus faz crescer. Aleluia. Agora, se não plantar e não regar, Deus não vai fazer crescer. Por quê, pastor? Deus não tem poder para fazer crescer sem plantar e sem regar? Não tem. Mas se você nem plantou e nem regou, por que é que Deus vai fazer crescer? Porque se você não plantou nem regou, também não vai cuidar. Então Deus não vai fazer crescer não, meu irmão. Deus só faz crescer onde alguém plantou e onde alguém regou, porque Ele sabe que se fizer crescer, alguém vai cuidar. E eu tenho até mudado a minha oração por esse dia. Me permita revelar o que estava no meu coração, não queria dizer, mas hoje eu vou dizer. Eu sempre orava assim: Deus, salva almas, Deus, salva almas, Deus, salva almas, aleluia. Aí de uns dias para cá, eu acho que não está nem com 15 dias, irmãos. Eu disse: espera aí, Jesus, eu não estou orando certo não está tão errado, mas também não está certo não. Porque quando eu digo assim, Deus salva a alma, eu estou querendo que Deus encha a nossa igreja, eu estou querendo que Deus traga almas para a nossa igreja. Só que se eu digo assim, Deus salva a alma, Deus pode salvar em Maceió, Deus pode salvar em Recife, Deus pode salvar em São Paulo, Deus pode salvar na África, Deus pode salvar lá nos Estados Unidos. Eu não estou pedindo para Deus salvar. Aí eu mudei a oração toda: Deus, me dá almas, aleluia, Deus, me dá almas, meu Deus. Aí eu entendi: Deus me dá alma e me capacita, me dá sabedoria, paciência e inteligência para eu cuidar da alma. Deus, me dá almas, oh glória. Porque às vezes uma resposta vem, não vem do jeito que você esperava, porque você não está orando da maneira que devia orar. Mas eu estou falando sobre foco. Termino com essa aqui. Missionária Maclarice, coloca o hino aí que eu quero orar pelos irmãos, ungir os irmãos hoje. Depois a senhora prepara um louvor aí. Ó, quando Alexandre, o grande, o Magno, filho de Felipe Magno, que acho que com 20 anos, 21, não lembro bem, assumiu o trono no lugar do pai. E quando ele estava com mais ou menos 33 anos, ele já tinha conquistado todos os reinos do mundo. Um dia ele foi para uma guerra, eu não sei se foi contra a Síria, eu não lembro, não vou arriscar dizer com certeza, com 40 mil soldados. Sabe quanto era que tinha um inimigo? 800 mil. Ele foi com 40. Quando eles passaram o mar, ele chamou alguns soldados e disse: toque fogo no barco, queime o barco. Mas por que, general? Porque se eles verem a luta apertada, pode ser que eles queiram fugir e o barco está aqui para ele escapar. Já que a gente quebrou o barco, tocou fogo no barco, não tem para onde correr, agora é vencer ou vencer. Com 40 mil venceram 800 mil. Aí a história paralela à Bíblia diz que ele foi lutar contra a cidade de Tiro. Está na Bíblia a cidade de Tiro, Tiro e Sidom. Ele foi lutar contra a cidade de Tiro. Tiro era uma cidade marítima, uma cidade portuária, beira de mar. E toda vez que ele ia, ele era derrotado. Porque Tiro, ele era experiente na guerra naval, guerra com navios. Aí Alexandre ficou bravo: o que é que eu faço? Sabe o que ele fez, irmão? Isso é coisa de quem quer vencer, meu irmão. Isso é coisa de quem quer vitória. Isso é coisa de quem não aceita derrota, não aceita fracasso, não aceita não.
É coisa de quem quer que Deus lhe abençoe e lhe prospere. Sabe o que ele fez? Ele aterrou o mar até chegar na cidade, que era a ilhada. Passaram 6 meses aterrando o mar e fizeram uma estrada para chegar na cidade. Também quando ele chegou na cidade, irmão, ele não deixou nada. Matou gato e cachorro, tudo, de tão brabo que ele estava. Mas se fosse eu, ou um dos irmãos, que era que a gente ia dizer, não tem como vencer, não tem como prosperar, não tem como ser campeão, não dá, é impossível. Mas para quem está determinado para a vitória, meu irmão, para quem está determinado para a bênção, e quem tem Jesus na vida, aquele que lhe fortalece, nada é impossível. Mas você fica aí só se lastimando, reclamando da vida, dizendo que não pode, dizendo que não é capaz, dizendo que não tem forças, dizendo que não consegue. Então o que você fala se torna realidade. Mas se nesta noite o Espírito Santo vier sobre a sua vida e você declarar e decretar pelo poder e autoridade do nome de Jesus, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então pare de olhar para o problema como sendo a sua derrota, como sendo o seu fracasso, como sendo a sua miséria. Não. Você vai olhar para o problema, aleluia, e no meio do problema você vai ver a solução, porque o problema só será grande se você der atenção a ele, se você alimentar ele, se você se importar com ele, se você, aleluia, der direito e liberdade para ele. Mas esquece, meu irmão, esse problema, esquece essa luta, esquece essa prova. Para de estar olhando para a vida de fulano, para a vida de Beltrano. Para de se maldizer, de se corroer, de se desgastar, porque fulano, porque Beltrano, porque tu vai ficar detido no caminho, tu vai parar, tu vai, aleluia, tombar, tu vai cair, tu vai desistir. Nessa noite olhe para o alvo. Deus lhe deu uma tarefa, Deus lhe deu uma missão, Deus lhe deu uma proposta, e Ele está contando com você, aleluia. Satanás vai fazer de tudo para te entristecer, para te parar, para te deter. Talvez você agora entenda porque é que eu mesmo, como pastor da igreja, eu não procuro me informar dos problemas de A, B ou C. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou acabar sendo atingido, eu vou acabar sendo ferido por aquele problema, e eu não posso, aleluia, perder o meu foco, perder o meu alvo. Eu não posso, aleluia, me desgastar, eu não posso, aleluia, me desconcentrar do propósito que Deus tem para a minha vida. Louvado seja Deus. É muita coisa para a gente fazer, meu irmão. A gente tem que orar, a gente tem que estudar a Bíblia, a gente tem que visitar, tem que evangelizar, tem que preparar a mensagem, tem que estar no culto, aleluia, e tem que estar, aleluia, aliviado. Por quê, pastor? Porque se eu encher a minha cabeça e o meu coração de problema, quando eu chegar aqui no púlpito, eu só vou falar de problema, eu só vou falar de confusão, eu só vou falar de discórdia, eu só vou falar, aleluia, intriga, eu só vou falar de fofoca. Eu tenho que encher o coração da palavra, eu tenho que me embasar na palavra, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Quando você vê alguém dizendo assim, aleluia, oh meu Deus, o que está acontecendo? Tanta gente desanimada, tanta gente esfriando, tanta gente desviando, tanta gente fracassando. O coração dele está cheio de frieza, está cheio de fracasso, está cheio de desânimo. Mas aquele que, aleluia, que enche o coração de alegria, que enche o coração de fogo, que enche o coração de unção, que enche o coração de graça, quando ele se encontra com o irmão, já, opa, meu irmão, olha, irmão, qual o negócio? Tem fogo aí? Como é que é, meu irmão? Aí o outro pensa, para que foi que aconteceu? Ah, meu irmão, tu não sabe, eu fui para a igreja e recebi a presença, eu fui para a igreja e ouvi Deus falar, eu vim para a igreja e acendi o altar, eu vim para a igreja e o fogo desceu, eu vim para a igreja e recebi Shekinah, eu vim para a igreja e recebi a glória, eu vim para a igreja e estou cheio. Ó, meu irmão, hoje eu passei o dia de joelho, foi orando e consagrando. Hoje eu li a palavra, irmão, que palavra bonita eu li na Bíblia. Eu li na Bíblia, irmão, que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, os leões não tocaram nem o fio de cabelo. É coisa grande, é coisa linda. Agora, se você passou o dia olhando, vale a pena ver de novo, olhando a novela da Rede Globo, conversando fofoca,
dizendo da vida de A e de B lá no zap, conversando com fulano, xingando e reclamando e falando da vida de todo mundo. Quando você chega na igreja, você não tem nada para falar, você não tem nada para pregar. Se tiver oportunidade, vai dizer, é porque tem crente, é porque tem irmão. Acaba com esse negócio, rapaz. Tu está aqui para dizer que Jesus é grande, que Jesus é poderoso, que Jesus morreu, derramou o sangue, pagou os nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou e tem todo o poder nos céus e na terra, e breve vai voltar para buscar a sua igreja. Será se alguém está entendendo o mistério da palavra nessa noite? Rabaia, Shodemanahas. Ah, é porque fulano, é porque Beltrano, é porque Cicrano, é porque é irmão, é porque é o irmão, é porque não sei quem, é porque fulano subiu, Beltrano desceu, fulano fez assim, Beltrano fez assado. Bíblia, irmão, Bíblia, minha irmã, aleluia. Irmão, hoje é uma maravilha. De vez em quando eu gosto de fazer um exercícios em casa para manter a forma, aí a saúde em dia. Aí eu vou lá para um quarto, tem um quarto lá que tem lá os meus equipamentos, eu boto a mensagem lá do Cavalho Júnior, boto a mensagem lá do Marco Feliciano, boto a mensagem lá dos pregadores Yosef Akiba, e saio colocando. Enquanto estou fazendo o exercício, eu estou cuidando do corpo e alimentando a alma, aleluia. E assim eu aprendo um pouquinho com um, aprendo um pouquinho com o outro, aprendo um pouquinho daqui, aprendo um pouquinho dali, e Deus vai, aleluia, desenvolvendo. Agora, se eu fosse daquele que saísse na casa dos irmãos, ô irmão, faz um cafezinho aí que eu quero ir passar a tarde com você. Ô meu irmão, tu sabe o negócio, né? Porque tem aquela irmãzinha, que tem aquele irmãozinho, para aqui dá um trabalho, aquilo é um problema. Ah, meu irmão, eu chegava de noite na igreja, não tinha nada para pregar, não tinha nada para falar. Se fosse falar, ia falar da vida de A e B. Eu disse, não, meu irmão, eu não tenho tempo para isso. O meu tempo é buscar a presença de Deus, é buscar a palavra do Senhor, para que quando aqui eu chegar, eu possa dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que a sua palavra é fiel, que Ele é imutável, que Ele é inabalável, que Ele é soberano, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso, que Ele está no trono, que Ele governa, que Ele tem, que Ele pode, que Ele faz, que Ele é, que Ele morreu, mas ressuscitou e tem todo o poder nos céus e na terra. Está de pé para vir buscar a sua igreja. Será se alguém entende o mistério nessa noite da palavra? Irmão, se eu não tiver palavra, se o pregador não tiver palavra, ô irmão, pensa como eu fico triste, mano. Vamos ouvir o irmão, vamos ouvir a irmã. Ô meu irmão, ore por mim. Olha, meu irmão, minha vida, minha irmã, meu parente, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe. Tá desgraçado, tá acabado, tá quase morrendo. Meu irmão, acaba com isso, meu irmão, aleluia. Jesus não te chamou para pregar derrota, não. Jesus não te chamou para pregar miséria, não. Jesus não te chamou para pregar fracasso, não. Ô meu irmão, quantas das vezes no começo do meu ministério eu chegava em casa, não tinha nada para comer, não tinha nada para dar para os meninos, e a gente passava fome de uma miséria. Meu Deus, era um negócio sério. Eu tinha que ir para o partido de cana, meu irmão, cortar cana de cascar, botar naquela mochila de escola para chegar em casa, e passava o dia todo chupando cana, mas a mulher e os meninos, meu Deus do céu. Tinha vezes que eu pegava os dois meninos e partia para dentro do partido de cana, entrava lá, todo mundo caladinho, cortando cana e cascando, quer mais? Chupa aí, é bonzinho, é docinho, aleluia. Mas quando eu chegava na igreja, eu não chegava me lastimando. Ô, meu irmão, tá minha vida, ô pastor, o negócio tá sério. Pensa como tá ruim, eu acho que eu vou deixar de ser pastor. Eu chegava na igreja e dizia, o meu Jesus é grande, o meu Jesus é poderoso, o meu Jesus faz milagre, o meu Jesus tira água da rocha, manda maná do céu, Ele é soberano. Acaba com esse negócio, meu irmão. Tu quer ter vitória, quer ser vitorioso, mas tem uma vida de fracasso, uma resenha de fracasso, uma ladainha de fracasso, e quer que Deus tenha vitória. Aprenda a começar a decretar milagre, vitória, bênção e prosperidade. Acaba com esse negócio, irmão. Se levanta, porque Deus te chamou para tu ser mais do que vencedor. Lamanás. Eita, fique de pé.